Olá pessoal, neste vídeo, vou destacar decisões importantes do Superior Tribunal de Justiça sobre o corte de serviços públicos, como o fornecimento de energia elétrica e água, devido à inadimplência dos usuários. Afinal, quais são os direitos dos consumidores e quais são os critérios que permitem o corte? O corte de serviços públicos, devido à inadimplência dos usuários, é um tema historicamente controvertido nos tribunais brasileiros. De um lado, argumenta-se que toda prestação de serviços possui um custo, o qual deve ser repartido entre os usuários, inclusive para não se entusiasmar o desperdício. De outro, observa-se que existem serviços essenciais, sem os quais a dignidade das pessoas, especialmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade, é atingida. Dentro desse contexto, o artigo apresentará algumas orientações do Superior Tribunal de Justiça, que servem de parâmetro de julgamento desses conflitos. Inicialmente, a jurisprudência considera legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais, quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação. O corte, portanto, não pode ser realizado de forma abrupta. Deve apenas ocorrer quando persiste a dívida, a despeito da advertência prévia ao cidadão. Contudo, nem toda dívida justifica o corte. Ela deve ser atual e não pretérita. O STJ considera que débitos antigos não justificam a suspensão do serviço. Suspensão do serviço por dívidas posteriores aos últimos 90 dias de vencimento seriam ilegais. Também se justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica de segurança das instalações, desde que ocorra o devido aviso prévio pela concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço. Em um dos casos apreciados, a divulgação ocorreu por meio de 3 estações de rádio. Entretanto, não se autoriza a suspensão do fornecimento de energia, quando o corte colocar em risco o direito à saúde das pessoas. Como pondera o Minhartraff, Herman Benjamin, seria a inversão da ordem constitucional conferir maior proteção ao direito de crédito da concessionária, que aos direitos fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor. Agregou o atual presidente da Corte, que as turmas de direito público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente, em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública. Uma situação delicada ocorre quando um antigo proprietário constitui a dívida com a prestadora de água ou energia elétrica. Considerando que os registros nem sempre estão atualizados, indaga-se se a dívida de uma unidade, contraída por antigo usuário, justificaria a suspensão do serviço. O STJ entende que não. O NOJA. E 87 de 95 deve ser interpretado restritivamente, de forma a permitir que o corte recaia apenas sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outros imóveis de propriedade do inadimplente. Finalizo o artigo com a lembrança de um caso pitoresco. O consumidor possuía uma dívida de 85 centavos. Isso mesmo, 85 centavos. E a concessionária suspendeu a sua luz. A ministra Denise Arruda concluiu que a empresa não agiu no exercício regular de direito, e sim com flagrante abuso de direito. Ato contínuo, manteve a condenação da empresa ao pagamento de compensação pelo dano moral gerado, R$ 1.000 em 2006. Como se observa, é um tema importante. Os critérios apresentados auxiliam a resolução dos casos.